Esta chamada está sendo gravada. Então, começamos a gravar a aula de hoje e a gente inicia o conteúdo do dia, né? Que é, na verdade, realizar a resolução da lista ali de carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e proteínas, e também tem vitaminas e sais minerais. Mas, comigo, antes da gente fazer as questões. Bora lá. Carboidrato, gente, apresenta como principal característica, né? Ter na sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, quando eu olho para os carboidratos, eu naturalmente tenho que pensar em alguns tipos de átomos. E esses átomos vão ser carbono, hidrogênio e oxigênio. É possível que vocês ouçam a palavra hidrato de carbono. Se aparecer hidrato de carbono, vai lembrar disso aqui, ó, que a fórmula mínima dos carboidratos, no caso, os monossacarídeos, são os menores carboidratos que a gente tem, é CnH2O, aí fecha parênteses, N. Onde N é o número de carbonos, como vocês conseguem observar aí. Prof, me explica isso melhor? Explico. Rapidão, olha só. Se N, por exemplo, for 6, olha como vai ficar, ó. C, 6, N é 6, né? 2 vezes N vai dar quanto? 12. 1 vezes N, N, que no caso é 6, a 6. C6H12O6 bate com essa fórmula aí que a gente viu, e a gente, nesse caso, tem como representante a glicose, que é um carboidrato pequeno, como a gente havia dito. Então, a principal característica dos carboidratos eles são formados basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio. No geral, eles são poliálcoaldeído ou poliálcocetona. Eles vão apresentar, né, as funções álcool-cetona ou álcool-aldeído, tá? Função. Primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando a gente falar de carboidrato é que carboidrato gera energia. Se tiver dúvida, manda aí no chat, tá? Então, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu falo em carboidrato gera energia pra gente. Outra coisa importante é, os carboidratos também estão relacionados a uma reserva. Então, se eu não usar toda a energia, essa energia vai ficar guardada. E aí, o que eu faço? Eu faço uma reserva de energia. Alguns açúcares, alguns carboidratos também vão apresentar a função estrutural, vão formar estruturas de células, entre elas a parede celular, por exemplo, ou o exoesqueleto dos artrópodes. Então, função estrutural. Bora lá para a classificação, para poder resolver as questões que a gente tem aqui. Olha só para cá. Os menores açúcares possíveis, a gente conhece como sendo os monossacarídeos. Vai pelo nome. Mono significa um. Então, os monossacarídeos são as menores unidades possíveis dos carboidratos. E esses monossacarídeos, no geral, vão de 3 a 7 átomos de carbono. Os mais famosos monossacarídeos vão ser aqueles que apresentam 5 carbonos na sua composição. E aqueles que apresentam 6 carbonos na sua composição. Os que apresentam 5 carbonos, 5 te lembra o quê? Na contagem, penta, não é verdade? Então, são as pentoses. E os que apresentam 6 carbonos na sua constituição, 6 é hexa, são as hexoses. Pentoses famosas, ribose, desoxirribose. E aqui já vem uma coisa importante para a gente. Galera, quando aparecer ribose e desoxirribose, ambas são pentoses, mas tem uma diferença entre elas. Olha para cá, olha para essa imagem. Qual é a diferença entre a ribose e a desoxirribose? Está bem aqui, ó. A ribose tem um grupo OH extra, enquanto que a desoxirribose não apresenta esse grupo OH, tá? Então, a ribose, ela tem uma hidroxila a mais. OH é hidroxila. Apresenta um grupo hidroxila a mais, enquanto a desoxirribose não possui. Professor, isso aqui é importante? É porque ele pode te mostrar a imagem e te falar assim, está representado qual tipo de carboidrato, né? E aí tem que saber. Se apresentar 5 carbonos, é uma pentose. Olha só para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 carbonos, pentose, né? E aí, nesse caso, se tem um grupo hidroxila a mais, é a ribose. Se está faltando um grupo hidroxila, é a desoxirribose. Beleza? Hexoses famosas. Aqui vão entrar para a gente a glicose, a frutose e a galactose. A manose não é tão importante para a gente no vestibular, tá? A manose não é tão importante assim para a gente. A manose, inclusive, né, vai ajudar a formar ali estruturas presentes em membranas. Mas, no geral, a glicose, a frutose e a galactose aparecem com frequência e a glicose é a mais importante de todas. Lembra que a gente conversou que a principal função dos carboidratos é a geração de energia? Então, olha aqui o que eu preciso saber. Que a glicose é o principal açúcar para a produção de energia.
O açúcar principal para produção de energia é a glicose. E é ele que, através da junção do chamado PEGAL, que é formado durante a fotossíntese, é inserida na natureza. Tá? Então, a fotossíntese vai produzir uma molécula chamada de PEGAL, que tem 3 carbonos. Essas duas moléculas de PEGAL, que tem 3 carbonos, 3 mais 3 dá 6, vai formar a glicose. Então, a glicose, basicamente, é o açúcar presente na natureza. É ele que eu vou utilizar para a produção de energia na respiração celular, principalmente, tá? Então, lembra disso. A frutose é um açúcar importante. Por quê? Porque toda glicose, na via de produção de energia, vira frutose. Então, se perguntar assim, ó, qual o principal açúcar para a produção de energia? Glicose. Qual açúcar é metabolizado, quebrado para a geração de energia de forma mais rápida? Frutose. Tá bom? Então, quando eu preciso de energia assim, ó, rápido, é melhor consumir frutose, que está presente, adivinha onde? Nas frutas. Existe um cara que, sabendo disso, utiliza a frutose como fonte de energia, e não a glicose. Quem que é esse cara? O espermatozoide. O sêmen tem grande quantidade de frutose, porque o espermatozoide precisa de energia de uma forma rápida. Então, esse cara é alcançar, né, o ovócito 2 antes de todos os outros. Então, a frutose, ela também é um açúcar relacionado à produção de energia, tá? E aí a coisa importante é, quando eu comparo glicose e frutose, quem é a molécula principal da produção de energia? A glicose. Mas vale a pena saber que a frutose é metabolizada mais rápido. E isso aparece como no vestibular? Ele vai te falar de corredor, ele vai te falar de alguém fazendo atividade física, ele vai te falar de alguém que precisa de energia de uma forma mais rápida. E para essa pessoa que precisa de energia mais rápido, seria melhor dar uma concentração de qual açúcar? Uma solução com uma concentração maior de qual açúcar? E aí vai ter lá glicose, frutose, galactose, e a tua resposta vai ser quem? Se eu preciso de energia rápido, frutose. Tá bom? Basicamente, esse é o ponto importante aqui pra gente. Bora ver aqui, o Misael perguntou, professor, a palavra deoxi, ela é algo que tem que se atenta quando é mencionada em umas palavras. Na verdade, isso aqui, gente, né, é o termo que a gente usa em inglês, tá bom? É mais nesse sentido. Onde mais você viu isso, que você ficou preocupado? E professor? Nada? É mais nesse sentido, tá? Porque eu peguei algumas imagenzinhas vão aparecer de textos em inglês mesmo. Eu acabei não achando em português. Tá? Bora lá. Os disacarídeos, por sua vez, são formados pela união de 2 monossacarídeos. E aí, o que vai acontecer? Inclusive, se o Misael falou aqui, deixa eu só, antes de falar disso, ó, guarda essa aqui de informação. O deoxi, aqui, tá vendo o termo em inglês, tá? Mas é porque tem um grupo de oxigênio a menos, né? Então, desox, ou um grupo a menos de oxigênio, tá bom? Se quiser guardar dessa forma também, daí vem a palavra. Então, se for isso, você viu em algum lugar por causa disso, é nesse sentido, que tem um oxigênio a menos, né? É até fácil para te lembrar, tá? Mas essa palavra tá aqui desse jeito porque eu tirei do texto em inglês, beleza? Então é isso. Bora lá. Tá explicado? Tá explicado, Misael? Eu tô indo muito rápido? Acho que não, né? Acho que tá indo tranquilo. Bora lá. O próximo passo é falar dos disacarídeos. E tem que te lembrar 2. E aí, olha só. Quando aparece disacarídeo, o que eu tenho que saber para as provas de vestibular é que disacarídeo é formado por 2 monossacarídeos. Dia 2 monossacarídeos ligados. E eles vão se ligar através de uma ligação glicosídica. Glico é açúcar. Então, ligação glicosídica, ligação entre 2 açúcares. O que vai acontecer? Olha só para cá, ó. Olha para a imagem. Olha para a imagem. Aqui eu tenho uma glicose, aqui eu tenho uma glicose. O que vai acontecer? Ó? Quando essas glicoses se aproximarem, vai ocorrer a molécula de água se formando e esse espaço da molécula de água que se formou e foi embora vai permitir a união entre essas 2 moléculas de monossacarídeos. Então, quando 2 monossacarídeos se ligam, eu libero água. Quando eu junto 2 moléculas, eu chamo isso de síntese. E como eu perdi a água, portanto, é uma síntese por desidratação. A maior parte das moléculas orgânicas formam-se, né, no caso dos polímeros, por síntese por desidratação.
tá bom? Então, o que é uma síntese? Duas moléculas se uniram, né? Duas ou mais, é uma reação de união. E desidratação, estou liberando ali molécula de água, tá? Então, olha só para cá, ó. Glicose, glicose se ligou, duas glicoses juntas formam um outro açúcar, que agora é o disacarídeo, chamado de maltose, tá? Então, ligação glicosídica aí entre duas glicoses gera uma maltose. Professor, o que eu tenho que fazer nessa parte? Decorar essa tabela. O teu trabalho é decorar essa tabela. Quais são os disacarídeos mais famosos? A sacarose, a lactose e a maltose. Qual que é a minha dica para ti no dia da prova? Todas têm glicose na composição. Olha só. Glicose, glicose, glicose. Disacarídeos não são dois? Tu precisa decorar só o segundo açúcar. Se o segundo açúcar também for uma glicose, aí eu tenho uma maltose. Se o segundo açúcar for uma galactose, aí eu tenho uma lactose. Se o segundo açúcar for uma frutose, aí eu tenho uma sacarose. Então, bora lá. Ó. Tenta lembrar aqui comigo. Vai lá. Glicose e glicose. Quem que forma? Maltose. Glicose e galactose. Aí não tem como errar, né? Galactose, lactose. E depois glicose e frutose. Quem que forma? Sacarose. Beleza? Tranquilo até aí. O que aparece desse assunto também, vez ou outra, sobre a lactose? O nosso intestino, ele tem que quebrar a lactose para que eu libere glicose e galactose, e essa glicose e essa galactose, lá na luz intestinal, entre no enterócito, na célula do intestino. Essa é a função, né, da enzima chamada de lactase. É quebrar a lactose para que eu forme glicose e galactose, e aí entre na célula intestinal. Gente, aqui é bem simples. Olha o raciocínio. Vocês conseguem entender que o sistema digestório, ele é um tubo? Vocês já pararam para pensar nisso? O sistema digestório é um tubo. Ó. A abertura do tubo, a boca. Aí vai, aqui, ó, faringe, laringe, esôfago, dilatação, que é o estômago, segue com o intestino, a tripa, não é? É um tubo, tem coisa lá dentro. Então, quando tu come, o alimento fica lá dentro do intestino. E ele precisa ser absorvido pelas células intestinais. Para ser absorvido, tem que ter a enzima chamada de lactase, que vai formar quem? Glicose e galactose. Pensa comigo. Se eu não tiver a lactase, o que acontece? Eu não quebro a lactose. E onde vai ficar esse tipo de açúcar? Onde vai se concentrar a lactose? Na luz do intestino, no espaço de dentro do intestino. Porque eu não consegui absorver, por ausência da enzima. Então, quem faz a quebra da lactose, de novo, é uma enzima chamada de lactase. Se eu não quebro a lactose, ela vai se acumular ali na região do intestino, as bactérias começam a fermentar formando gás, então tua barriga fica tufada, o açúcar começa a atrair água para esse intestino, então começa a ficar cheio de água na luz intestinal, e tu imagina agora a pressão lá dentro. É água, é gás, isso aí vai sair. Isso aí tem que sair por algum lugar. E o único lugar que pode sair é por onde? Ânus. E aí vai sair, ó, em jato, porque a pressão é muito grande. Vai te gerar o que então, doutor? Vai te gerar uma diarreia, né? Que é um dos sintomas da famosa intolerância à lactose. A intolerância à lactose é a ausência da enzima chamada lactase. Professor, as pessoas já nascem com isso? Algumas. Alguns bebês têm intolerância à lactose. Então, professores não podem mamar? Exato. Eles vão ter que tomar, né, leite sem lactose. Tá bom? Ou eu posso, né, fazer algumas suplementações importantes para ele. Alguns leites já vêm com lactase. Só que eu posso também não nascer com essa doença. Eu posso desenvolver com o tempo. Vocês conseguem hoje, vocês estão se tornando cada vez mais adultos, consumir leite com a mesma intensidade que vocês consumiam no passado? Talvez alguns de vocês vão falar assim, professor, eu não consigo mais. No passado, eu comia pizza de queijo, 4 queijos, tranquilamente. Hoje, se eu comer 2 fatias, vai direto para o banheiro. Ah, professor, eu como um pão tucumã e queijo,
que, meu amigo, eu comi, eu tenho que ir direto pro banheiro depois. Né? Tem gente que comia leite em pó escondido. Eu também comia leite em pó escondido, inclusive. Com banana, leite em pó é uma delícia. Né? Mas, com o tempo, a gente pode desenvolver. Isso porque a pessoa está fazendo o quê? Produzindo menos a enzima chamada de lactase. Então, eu posso já nascer produzindo pouca lactase, ou eu posso desenvolver a intolerância com o tempo, porque meu corpo diminui a produção da lactase. Qual é a solução, gente? Qual é a solução? É tu ir numa farmácia e comprar a enzima. Aí tu, meia hora antes de tomar leite ou comer alguma coisa com muito leite, tu vai e toma a enzima lactase. Porque a tua doença é causada pela ausência dela. Tá bom? Então, no caso, a intolerância à lactose pode surgir logo na infância, já nascer com ela, ou tu pode desenvolver ao longo do tempo. Tá? Pode ser adquirida, ela pode ser desenvolvida ao longo do tempo. Tá? Não é como se você pegou de alguém, mas você desenvolveu. Ela pode ser desenvolvida. Como? O nosso corpo para de produzir a enzima ou diminui a produção da enzima lactase. Beleza? Então, existem regiões ali do nosso gene que produzem enzima e a expressão desse gene vai diminuindo com o tempo. Isso porque, teoricamente, gente, a gente só deveria consumir leite, né, na nossa fase inicial da vida. A gente não foi preparado para ficar consumindo leite a vida inteira. Tá bom? Então, quem tem esse hábito, basicamente, é a nossa espécie. Né? Deu para entender, Arthur? Eu não falo que eu adquiri, de fato, essa doença, porque, assim, não foi eu comer muito leite que me fez desenvolver intolerância à lactose. É só algo do tempo mesmo. É algo que acontece. Então, eu desenvolvo a intolerância à lactose, tá? Beleza, né? Por último, para a gente finalizar aqui, ó, os polissacarídeos, tá? Botei uma imagenzinha dos polissacarídeos mais famosos para vocês. E aí, olha só. Os polissacarídeos mais famosos vão ser... Gente, a intolerância à lactose, se eu já nasci com ela e meus pais me passaram, é hereditário, tá? Se eu desenvolvi com o tempo, ela se desenvolveu, ela surgiu, ela acontece, tá? Então, ela não é hereditária sempre. Ela pode acontecer como um fenômeno natural da nossa vida. A redução da expressão da enzima lactase é parte do nosso desenvolvimento. Bora lá. Seguinte. Quais são os polissacarídeos mais famosos? Os polissacarídeos mais famosos para a gente vão ser quitina, celulose, amido e glicogênio. Eu vou dividir aqui, ó, em dois blocos. Ó. Quitina e celulose, função estrutural. E aqui desse lado, amido e glicogênio, função de reserva. E aí, o que eu vou guardar? Quitina vai servir para formar o exoesqueleto dos artrópodes. Eu não tenho aqui uma baratinha para mostrar para vocês, mas se eu tivesse uma baratinha viva, eu fizesse assim nela, ó, ela provavelmente não ia morrer. Porque o esqueleto dela é resistente. O esqueleto dela não, na verdade. O exoesqueleto dela. Tá bom? O exoesqueleto dela é resistente. Esse exoesqueleto, esse tipo de estrutura externa que os artrópodes possuem, é formado de quitina. Tá? Então, exoesqueleto dos artrópodes. Outra coisa que quitina forma é parede celular de fungo. Então, tem uma tabelinha aqui, ó. Eu já mandei, né, essa coisa para vocês seguirem as anotações. Eu posso mandar até de novo. Tá aqui, ó. A quitina, né, componente do exoesqueleto dos artrópodes, mais parede celular de fungo. Tá bom? Não é considerado vertebrado. Tá bom? Vertebrado é quem apresenta coluna vertebral. Eles apresentam um exoesqueleto, que é o esqueleto externo, não é nem formado de cálcio fosfato, né? É formado de quitina, que é um açúcar, tá? Então, eles não são vertebrados. Calma aí, não vai confundir. Ah, exoesqueleto é um esqueleto de cálcio fosfato. Não. Exoesqueleto é uma estrutura externa, né? Externo, formado de, aqui no caso, vocês acabaram de ver, de quitina. Tá bom? Quitina. Então, bora lá. Outra coisa importante, celulose. Celulose, aqui botou uma folhinha, né? Tu vai lembrar que forma parede celular dos vegetais, tá? Então, parede celular dos vegetais é formada de celulose. Beleza? Tranquilo, né? Por último,
amido e glicogênio. Amido, gente, é reserva de vegetal. Então, quando o vegetal precisa guardar o açúcar que ele produziu em excesso, e onde que esse vegetal produziu muito açúcar? Na fotossíntese. Então, ele acaba armazenando esse açúcar na forma de amido. Outra coisa importante é que o glicogênio é reserva. Então, quando eu produzo, né, ou quando eu, perdão, assimilo muito açúcar no meu corpo, que eu não produzo açúcar, eu não produzo, eu tenho que consumir. Então, quando eu consumo muito açúcar, eu vou guardar. E eu vou guardar esse açúcar na forma de glicogênio. Quem também faz isso? Fungo. Então, é reserva tanto animal quanto de fungo. Beleza? Tranquilo até aqui? Isso é um ponto importante. Tem gente que acha que fungo é planta. Fungo não é planta. Aqui vocês viram duas características de fungo que são totalmente diferentes dos vegetais. A parede celular dos vegetais é feita de quê? Celulose. A parede celular dos fungos é de quitina. A reserva dos vegetais é o amido. A reserva dos fungos é o glicogênio. Tá bom? Fungo tem seu próprio reino, tá? Fungo, a base dele é água? Não entendi. Fungo tem estrutura celular, tá? Fungo tem estrutura celular. Existe fungo unicelular e fungo multicelular. Então, a formação deles, a unidade básica de formação deles é a célula. Eles são seres celulares. Bom? Os fungos não são seres fotossintetizantes, não são capazes de fazer fotossíntese, e eles absorvem, né, seus nutrientes do solo, tá? Na grande maioria das vezes. Ou, né, de locais em que eles vão estar ali atuando como decompositores, né? Então, situações em que ele apresente como decompositor. Galera, coisas aqui importantes. Coisas aqui importantes. Olha para a imagem. Olha para a imagem. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre o amido e o glicogênio? Quando eu olho para o amido e para o glicogênio, ambos são polissacarídeos formados por glicose. Então, né, são polímeros de glicose. Glicose, 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 glicose. Só que olha só aqui, ó. O amido tem menos ramificação do que o glicogênio. Então, o glicogênio tem bem mais ramificação do que o amido. Se aparecer em prova, é isso, tá? A Letícia perguntou assim, ó. A insulina não tem relação com o glicogênio? Tem. A insulina tem relação com o glicogênio. Como? Bora lá. Existem dois hormônios principais reguladores do açúcar, tá? Quem são esses hormônios? A insulina e o glucagon. Então, a insulina e o glucagon. A insulina, ela é liberada em que situação? A insulina, ela é liberada quando tem aumento da glicemia. Ou seja, aumento da quantidade de açúcar no sangue. Aumenta a glicemia, eu libero insulina. O que a insulina faz? Quando tem muito açúcar no sangue, a insulina é liberada e ela fala para as células dos tecidos absorverem açúcar. Então, quando ela é liberada, qual que é o efeito dela? O efeito dela é diminuir a glicemia. Isso porque agora o açúcar que estava no sangue vai para dentro das células. O açúcar começou a entrar na célula, eu posso utilizar esse açúcar para fazer o quê? Produzir energia. Só que pode ser que entre muito açúcar na célula. E se entrar muito açúcar na célula, eu posso fazer o quê? Armazenar açúcar. E nesse caso, eu vou produzir glicogênio. Processo chamado de glicogênese. Tá bom? Então, a gente fez uma pergunta muito importante. Qual a relação da insulina e do glicogênio? Então, a insulina é liberada quando eu tenho muito açúcar no sangue. Eu faço com que esse açúcar comece a entrar nas células e o excesso de açúcar que entrou na célula eu armazeno. E qual é a nossa molécula de armazenamento de açúcar? É o glicogênio. Então, esse processo de armazenar glicogênio agora, né, a gente vai dar um nome especial para ele. É a glicogênese. Só que olha outra coisa que pode acontecer. Pode ser que eu tenha o fenômeno oposto.
A insulina é liberada quando eu tenho muito açúcar no sangue. Pode ser que eu tenha pouco açúcar no sangue. Então, esse esquema contrário é do glucagon. O glucagon é liberado quando eu tenho redução da glicemia. De novo, glicemia é o açúcar no sangue. Quando diminui a glicemia, o meu corpo fala assim, epa, tá faltando açúcar. Ei, mas tu tá preparado para isso? Porque tu fez reserva de açúcar. Se faltar açúcar, tu tem uma reserva. Qual é a tua reserva? O glicogênio. Então, qual que é o efeito? O efeito é quebrar o glicogênio. Lembra quando eu quebro o glicogênio, eu libero glicose. Então, eu começo a aumentar a quantidade de açúcar no sangue. Aumenta a glicemia, porque eu quebrei o glicogênio. E o nome desse processo de quebra do glicogênio, a gente chama de glicogenólise. Beleza? Então, a insulina e o glucagon são hormônios reguladores dos açúcares. Qual é a relação deles com o glicogênio? A insulina é liberada quando eu tenho muito açúcar. E se eu tenho muito açúcar, eu posso fazer esse açúcar, ao entrar na célula, ser armazenado. Produzo, então, a minha reserva, que é o glicogênio, processo chamado de glicogênese. O glucagon é liberado quando tem um pouco açúcar. Se eu tenho pouco açúcar, eu vou quebrar a minha reserva. E se eu quebro o glicogênio para liberar glicose, esse evento é chamado de glicogenólise. Tá? Professor, quando a insulina não é produzida, se desenvolve alguma doença? Sim. Quando eu não tenho insulina suficiente, eu desenvolvo uma doença chamada de diabetes mellitus. Tá bom? Nesse caso, com defeito em insulina, diabetes mellitus tipo 1. A gente vai ter uma aula sobre isso. Mas olha só, pensa comigo. Pensa comigo, raciocina. Olha só. Qual é o sintoma do diabetes? Qual é o principal sinal do diabetes? Muito açúcar no sangue. Não é isso? O diabético, para eu dar o diagnóstico dele, não tem que ter muito açúcar no sangue? Consegue entender agora o porquê? Porque esse cara tem problema na insulina. E qual era a função da insulina? Quando eu tinha muito açúcar no sangue, a insulina fazia o açúcar entrar na célula. Agora, como eu não tenho, o açúcar não entra e ele vai ficar no sangue. Tá bom? Então, o paciente diabético tem redução na produção da insulina ou a célula não reconhece a insulina. Então, o corpo até produz, mas as células não reconhecem. Esse caso é o que acontece no diabetes tipo 2. Tá? Bora lá. A última situação, tu vai lembrar de um hormônio chamado de cortisol. Que é uma pergunta que a Sofia fez pra gente. Olha só. Assim. Imagina que tu tá com fome há muito tempo. Então tu tem glicemia baixa. Porque tu não tem açúcar, né? Tu não comeu nada, cadê o açúcar? Tem pouco açúcar no sangue. Então, ele é liberado quando? Ele é liberado quando tem uma redução da glicemia. E o que ele vai fazer? Qual que é o efeito dele? O efeito dele é fazer açúcar aparecer de coisas que não são açúcares. Então, ele aumenta a glicemia. Ele aumenta a quantidade de açúcar. Mas qual que é a diferença em relação ao glucagon? É que o glucagon fazia o açúcar subir porque quebrava o glicogênio. Na gliconeogênese, eu faço o açúcar aparecer a partir de coisas que não são açúcares, como proteínas, como lipídios. Então, a proteína vai virar açúcar. O lipídio faz, né, a produção de açúcar. O ácido é convertido para açúcar. Então, nesse caso, olha só, quando eu produzo açúcar a partir de coisas que não são açúcares, isso é a gliconeogênese. Tá bom? E o principal hormônio a fazer isso é um hormônio chamado de cortisol, tá? Alguma dúvida? Bora lá. Vou responder as dúvidas aqui, que falou, professor, por que acontece sede excessiva? O paciente diabético, ele tem lesão renal, tá? O paciente diabético, ele tem lesão renal. Então, ele começa a jogar muito açúcar na urina. E o açúcar atrai água. Então, esse cara, como faz muito xixi, ele perde água. E para repor água, o que ele vai fazer? Ele vai...
beber muita água, tá? Então ele vai sentir sede e beber muita água, porque ele perde muita água. Repete a gliconeogênese? Tá. A gliconeogênese é quando eu tenho um estado de jejum mais prolongado. Então eu já não tenho mais tanta disponibilidade de açúcar pela quebra do glicogênio. Porque o glicogênio não é eterno, eu não faço uma reserva para sempre, infinita. Então eu vou fazer coisas que não são açúcares gerarem açúcar. Vou fazer proteína virar açúcar. Eu vou fazer lipídio virar açúcar. Proteína é açúcar? Não. Proteína é proteína, né? Lipídio é açúcar? Não, lipídio é lipídio. Então eu faço coisas que não são açúcares virarem açúcar. Tranquilo? De boas? Pergunta aí, alguém levantou a mãozinha? Se levantou a mãozinha, tem que perguntar no chat. Beleza? Bora só fazer aqui uma revisãozinha do esquema dos hormônios? Bora lá. Bora lá. Eu vou sair aqui dessa tela. E aí eu quero que vocês respondam no chat comigo. Beleza? Bora lá. Bora lá. Responde aí no chat. Bora ver se está atento. Se eu tenho muito açúcar no sangue, qual é o hormônio liberado? Muito açúcar no sangue, qual é o hormônio liberado? Insulina. Perfeito. O que a insulina faz? Faz o açúcar entrar na célula. Nesse caso, eu começo a produzir a minha reserva de açúcar, porque eu tenho muito açúcar, né, entrando. Esse processo de produção de minha reserva de açúcar, que é a formação do glicogênio, tem um nome. Qual é o nome? Quando eu produzo glicogênio, o nome do processo é... Ó, eu estou produzindo açúcar, no caso ali, eu estou produzindo glicogênio, é glicogênese, tá bom? Então, o nome do processo da produção de glicogênio é glicogênese. Beleza? Tá, vou botar aqui na tela de novo para vocês olharem as anotações. Bora lá. Então, ó, glicogênese. Produzir glicogênio, glicogênese. Beleza? Agora bora para o outro lado da história. Tenho pouco açúcar no sangue. Vou apagar de novo aqui. Tenho pouco açúcar no sangue. Como eu tenho pouco açúcar no sangue, eu preciso de açúcar. E aí eu vou quebrar o glicogênio. Quem é o hormônio que faz isso? Quando eu tenho pouco açúcar no sangue, quem é o hormônio liberado? O glucagon. E aí eu quebro o glicogênio, certo? O glucagon faz quebrar o glicogênio. Qual é o nome do processo de quebra do glicogênio? Quando eu quebro o glicogênio, é a glicogenólise. Entenderam? Beleza. Última situação. Tenho pouco glicogênio. Minha reserva de açúcar está acabando. Mas preciso que o açúcar apareça e eu vou fazer coisas que não são açúcares virarem açúcar. Quando eu faço coisas que não são açúcar virarem açúcar, o nome desse processo é o quê, doutores? O nome do processo, não do hormônio. Gliconeogênese. Tá bom? Isso, agora sim é a gliconeogênese. Perfeito. Então, insulina. Excesso de açúcar entrando na célula produz glicogênio. Glicogênese. Glucagon. Vou quebrar o glicogênio. Glicogenólise. Cortisol. Vou produzir açúcar a partir de coisas que não são açúcares. Gliconeogênese. Tá bom? Então, esses são os esquemas que a gente precisa lembrar. Sabendo disso, agora a gente vai para as questõezinhas da apostila, da nossa, né, listinha. Tá bom? O Juan pediu para eu repetir. O que você quer que eu repita, Juan?
Deixa eu pegar aqui a lista, pronto. Você repetiu aqueles hormônios lá? Ah, tá, você já entendeu, né? Beleza, então. Tranquilo, gente? Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Às vezes, vocês podem achar que os assuntos são muito difíceis, mas eles não são. O que eu recomendo que vocês façam antes das aulas é dar uma lida nesse assunto, que aí vocês vão chegar com as dúvidas mais trabalhadas, né? Então, assim, tentem olhar a lista antes da gente fazer a lista, tá bom? Para vocês não terem tanta dificuldade, já perguntarem as coisas mais objetivamente. Outra coisa não tenham medo de não saber alguma coisa, tá bom? Não tenham medo de não saber alguma coisa. Porque é natural, vocês estão começando a estudar agora. Então, muita coisa vocês não vão saber. Só que quando eu não sei alguma coisa, eu pergunto, tiro minha dúvida e depois eu preciso estudar. Tranquilo? Então, assim, pergunta aqui, anota e depois vai lá fazer teus exercícios, fazer tuas questões, etc. Tá? Ah, professor, mas dá muito trabalho. Gente, deixa eu falar uma coisa. Dá trabalho mesmo. Dá trabalho, é chato, né? É lista atrás de lista, mas é isso, né? É isso, tá bom? Vocês aceitam essa missão? Tipo assim, bora, responde aí no chat. Vocês aceitam a missão de ter que estudar de verdade? Se é o que tu quer para passar na prova, é isso. Estejam cientes, tá bom? Assim, de novo, fala para ti mesmo. Eu aceito, professor, a missão. Eu aceito, tá? Então, o meu papel aqui é te ajudar. No dia que estiver triste, né? Eu falo assim, cara, não fica triste. Eu falo assim, mas professor, fala para não ficar triste, não vai me deixar feliz, mas é a única coisa que eu posso fazer por você, tá? Mas a gente vai estar junto nessa aí, mas precisa do teu apoio também, beleza? Então, assim, é o nosso caminho, gente, é o nosso trajeto, tá? Bora lá. Isso aí, forças. Eu ia falar se agarra aí com outro, mas se agarra aí, né, no sentido de, tipo, dar força uma para o outro, tá? Nada de outras coisas. Então, se agarra aí com o teu colega, né, no sentido de dar apoio. Não, qual é a palavra? Mas me ajuda a formar essa frase. Sei lá, dá suporte aí pro teu amigo. É isso que eu quero falar, tá bom? Tô cansado já, gente. Tô cansado. Bora lá. É motivação, alegria. Vai, forças. Bora fazer as listas aqui. Deixa eu abrir aqui. Essa aqui é de lipídios, né? Abre aí a tua lista na questão de número 37. 37. Bora olhar a questão de número 37 agora. Tá todo mundo com a lista? Todo mundo tem essa lista? Deixa eu mandar lá no grupo. Se chegou alguém depois, acho que talvez não tenha. Pronto. Tô mandando aí no grupo lá. Pessoal do Pré-Med, deixa eu mandar no grupo de vocês também. Vocês sabem que tem um grupo da mentoria, né? Bora lá. Alunos. Show. Tá aí, mandei para todo mundo. Quem tava sem, olha lá. Foca na questão, isso mesmo. Bora lá. Questão de número 37. Questão de número 37 vai trazer um textozinho aqui pra gente que diz o seguinte: algumas pessoas são intolerantes aos alimentos que contêm lactose. Considerando as alternativas abaixo, uma maneira de detectar essa condição nos indivíduos é administrar lactose em jejum. E após algumas horas será observado. Raciocina comigo. Raciocina comigo. Olha como eu tenho que pensar. Como que funciona a ação da lactase no intestino? Eu tomo lactose, eu como alguma coisa que tem lactose, e ela vai lá para o intestino.
Quando a lactase atua, ela quebra a lactose, e aí eu libero o quê? Eu libero glicose e galactose. As células do intestino vão fazer o que com essa glicose e essa galactose? Absorver e mandar para o sangue. Então, olha o que acontece. Se eu quebro a lactose, eu absorvo a glicose e a galactose. E, portanto, essa glicose e galactose absorvidas no intestino vão parar onde? No sangue. Entenderam até aí meu raciocínio? Ih, a grifada que eu mandei foi... Peraí, foi mal. Apaga, então, apaga. Deixa eu... Foi mal. Problemas técnicos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Alguém tem essa apostila? Que eu acho que eu risquei aqui no computador, aí eu perdi. Deixa eu ver aqui. Pronto, vou baixar no estudo. Pronto. Mandaram. Vou mandar lá no grupo dos alunos. Obrigado, gente. Vocês são tudo. Valeu. Então, bora lá. Bora lá. Vou excluir, eu falei excluir. Para de me zoar, cara. Pelo amor de Deus. Então, olha só. Seguinte. Vocês entenderam que quando eu quebro, então, a lactose, a quantidade de açúcar no sangue aumenta? Até aí, tranquilo? Então, se eu tenho Não entendeu? Então... Ah, tá. Tá falando assim, né? Então, se eu não tenho a lactase, eu não quebro a lactose. E se eu não quebro a lactose, eu não libero glicose e galactose. E, portanto, eu não absorvo esses componentes da lactose. E, portanto, esse açúcar não vai para o sangue. Então, pessoas que têm intolerância à lactose, depois que comem o concentrado de lactose, o que acontece com a quantidade de açúcar no sangue? Nada. Porque, de novo, elas não vão fazer o quê? Elas não vão absorver. Vocês entenderam? Então, ele pergunta assim, ó. Considerando as alternativas abaixo, uma maneira de detectar essa condição dos indivíduos é administrar lactose em jejum. Após algumas horas, será observado o quê? Após algumas horas, será observado nem aumento e nem diminuição dos níveis de glicose no sangue. Porque eu não absorvi. Não aconteceu nada. O que eu fiz, professor, então, com essa lactose que eu comi? Tu vai jogar fora. Tu vai ter diarreia. Tá? Então, de novo. Quando eu quebro a lactose, eu absorvo a glicose e a galactose nas células do intestino. E esses componentes vão para o sangue. Quando eu quebro algo no intestino e absorvo no intestino, eu mando isso para o sangue. Se eu não tenho a enzima, eu não quebro o açúcar. E se eu não quebro o açúcar, eu não absorvo. Entenderam? E se eu não absorvo, não aumenta nem diminui. Não acontece nada. Capite? Ei. Tinha que pensar. Né? Essa aqui é malandrinha. Tá bom? Posso passar? Bora fazer aqui a próxima. Tinha que pensar nessa. Tinha que pensar, né? Às vezes a gente não pensa direito, né? Pensa muito rápido. E aí é o erro, né? Bora lá, então. Questão número 38 fala assim, ó. É correto afirmar que... Bora fazer um mix de tudo na 38. O DNA constitui por diferentes combinações dos aminoácidos, pelo amor de Deus. Quando eu falo em DNA, eu sei que ele é um ácido nucleico. A menor parte dele é um nucleotídeo. Não é aminoácido. Aminoácido é a menor parte de proteína. Não pode ser. Letra B. B de Bartolomeu. As proteínas são componentes importantes na dieta de praticamente todos os animais.
Bacana, até aí tá certo, né? Componentes importantes da dieta de quase todos os animais. Uma vez que constitui a principal reserva de energia. Opa! Quem atua principalmente como reserva de energia são o glicogênio, que é um carboidrato, e os lipídios. Na maior parte das vezes, quando eu penso em reserva, eu tenho que pensar em lipídio. Tá bom? Então não pode ser. Letra C. A glicose e a frutose são exemplos de monossacarídeos, são açúcares, né, pequenos. Enquanto o amido e a celulose são exemplos de polissacarídeos. Verdade. São açúcares grandes. Resposta pra gente, a letra C. Se viesse uma dessa, tu amassava a questão? Se sim, fico feliz. Se não, fico preocupado, sinal que precisa dar uma revisada mais nesses conteúdos. Beleza? Mas essa questão aqui é só pra gente dar uma revisada no geral. Gente, quando tem muito texto, tem que ler com cuidado, tá? Geralmente a gente considera um tempo de 3 minutos por questão, né? Que é aquela média que a gente fazia para os vestibulares. Então, assim, cara, 3 minutos é 3 minutos para te ler, para te anotar, para te riscar, tá bom? É por isso que é importante fazer questão. Gente, alguns de vocês, eu tenho certeza, que não conseguem ficar nem 40 minutos fazendo lista de exercício. Eu tenho quase certeza absoluta que tem alguns de vocês, se não a grande maioria, não consegue ficar 40 minutos parado fazendo uma lista. Professor, dá para melhorar isso? Dá. Com o quê? Um treino. Para fazer 1 hora de questões, 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes, concentrado. Para que quando chegue no dia da prova, tu saiba lidar com esse momento. Entendeu? Então é treino. É treino de pouquinho em pouquinho. Professor, já vou começar a fazer 1 hora? Não, cara. Não, calma. Vocês estão tendo mentoria, né? Vocês já devem ter visto que vocês não vão colocar metas grandes para vocês no começo. Não adianta tu chegar querendo fazer 1 hora de questão. Mas tenta fazer pelo menos meia hora. Tenta fazer meia hora. Você não está aguentando meia hora, tenta focar 20 minutos. Tá bom? Tenta focar 20 minutos, depois meia hora. E vai aumentando. Tá? E, de novo, vocês não vão começar fazendo 20, 30 questões. Às vezes vocês vão fazer em 1 hora, 10, e tá tudo bem. Depois de um tempo vai aumentar para 20, e assim vai seguindo. Tá? Então, respeitem o tempo de vocês, mas treinem leitura de questão. Treinem e ler focado, para que vocês não cometam erros, principalmente essas questões que vem muito texto, como o Misael falou. Vocês vão fazer uma prova Enem, creio que todos vão fazer Enem. Enem é leitura, tá? Eu tô no meu começo. Ah, mas não mentiu, né? Você está no seu começo de fato. É começo do ano, todo mundo tá junto dessa. Deixa eu ver se eu vou fazer essa. Não, vou fazer não. Bora lá fazer a questão de número 41. Tá bom? 41. Bora lá. Questão 41 agora. A questão de número 41. A questão de número 41 vai falar assim pra gente, ó. A figura estabelece a relação glicogênio e amido através da origem da polimerização da glicose. Lembra que a gente conversou que glicogênio e amido ambos são açúcares de reserva, né? Aqui ele botou o glicogênio como sendo a reserva dos animais, botou uma pessoa aqui, um homem, não esquece que tu é um animal, e botou um vegetal. No caso, vegetais fazem reserva com amido. Tá bom. Olha o que vai acontecer, então, né? Resíduos de glicose vão dar origem ao glicogênio, né? A plantinha produz glicose e armazena essa glicose na forma de amido. O homem come o amido, absorve a glicose do amido, faz a reserva dele de glicogênio. Então, basicamente, ele está mostrando um esquema ali de transformação de glicose em amido, de transformação de glicose em glicogênio, tá? Seguinte. A figura estabelece a relação glicogênio e amido através da origem da polimerização da glicose. Bora lá. O que ele quer da gente nessa questão? Sua análise indica que, letra A, a síntese de glicose ocorre no fígado. Ei, quem que produz açúcar pra gente? Guarda isso na tua cabeça. Quem produz açúcar, glicose, é a fotossíntese. Então, quem insere açúcar na natureza são seres fotossintetizantes. São os autótrofos. A gente não faz fotossíntese. Quem dera, né? Sai esse meio-dia de casa, tá lá com fome, pá, fiz fotossíntese, bacana. Não. Tu não faz.
Tu tem que, para obter açúcar, comer. Tá bom? Então, a síntese de açúcar que ocorre no fígado envolve a redução do CO2 nas células hepáticas. Eu não produzo açúcar. E, no caso, glicose. O que eu consigo produzir é glicogênio. Isso eu consigo. Que glicogênio, né, é a soma de várias glicoses. Então, eu como a glicose, absorvo alimentos que têm glicose, esse excesso de glicose eu vou lá, junto, polimerizo e formo o glicogênio, tá? O processo que ele fala que envolve a redução do CO2 é a fotossíntese. E lembra que a gente não faz fotossíntese. Deu para entender? Entenderam o meu comentário nessa? A síntese de glicose, eu não produzo glicose. Eu não produzo. Tá? Quem insere glicose na natureza são os seres fotossintetizantes através, né, do fenômeno de fotossíntese, através da fixação do carbono, do gás carbônico. Tá? Letra B de bola. Letra B de bola fala o que pra gente? Letra B fala assim, ó. O suprimento de glicose no mundo é vivo assegurado primariamente, né, o suprimento de glicose no mundo vivo é assegurado primariamente pelos seres que convertem, energia solar em energia química. Que processo é esse em que eu uso a luz solar e aí converto essa luz solar para a forma de energia química? Envolve luz, luz é foto. Faço síntese de um açúcar utilizando a luz. Esse fenômeno é a fotossíntese. O suprimento de glicose no mundo é assegurado pelos seres que convertem energia solar em energia química, lê-se fotossíntese. O suprimento de glicose do mundo é assegurado pelos seres fotossintéticos. É isso que ele está te falando. Verdade ou mentira? Verdade. Resposta para a gente, a letra B. Professor, comenta as outras? Comento, claro. C. O amido exemplifica o amido exemplifica a única macromolécula resultante da polimerização da glicose. Não. Vocês viram que a glicose pode ser polimerizada, juntar várias glicoses, pode gerar para mim ou amido ou glicogênio. Então, o amido é a única? Não. Glicose, 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 pode formar também para mim uma reserva de glicogênio. Professor, qual que é a diferença? Vocês viram as ramificações, as ligações que eu tenho, tá? Bora lá. A celulose é o polissacarídeo largamente encontrado como reserva nutritiva. Opa, 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 celulose não é reserva. Celulose tem função estrutural, forma parede celulares vegetais. Letra E. Os produtos da degradação do glicogênio atuam diretamente no metabolismo dos vegetais. Opa, vegetal não usa glicogênio. Vegetal usa amido. Beleza? Beleza? Tranquilo? Resposta letra B. Alguém tem dúvida? Não? Tá bom. Cara, já vai dar 9 horas, vai dar 8h40, nem vi o tempo passar, gente. Vocês viram o tempo passar? Eu não vi. Fiquei assustado aqui, tem que falar de lipídio ainda. Bora lá. Bora lá. Posso falar de lipídio hoje? Posso? Vocês me dão 20 minutinhos para falar de lipídio? Vocês me permitem fazer isso? Sim, então bora lá. Seguinte. Tá aqui já, né, cara? Aproveita. Aqui aproveita. Bora lá. Vai lá. Seguinte. Lipídio, principal característica dos lipídios. Eles são apolares. No geral, é isso. Principal característica do lipídio é que eles são apolares, né? E se eles são apolares, eles não interagem bem com moléculas polares. Ou seja, no geral, os lipídios têm baixa solubilidade em água. Tá? Então, os lipídios têm baixa solubilidade em água. Tá? Pouco solúveis em água. Mas altamente solúveis em solvente orgânico. Alguém me explica o que é solvente orgânico? Professor, são compostos orgânicos no geral. Sim. E a maioria dos compostos orgânicos no geral são moléculas apolares. Apolar dissolve apolar. Lembra aquela velha história de água e óleo não se misturam? Por quê? Porque o óleo é um lipídio. Ele é apolar.
A água é polar. Polar e apolar não se misturam, no geral, tá bom? Óbvio que eu tenho alguns esquemas que eu posso, né, fazer, induzir um dipolo, formar um dipolo induzido. Mas isso é outra história, outra história. Então, no geral, a principal característica de lipídio é insolúvel em água. No geral, não sempre. Tá? No geral. Bora lá. Função. Principal função de lipídio. Reserva de energia. Principal função é essa. Lipídios, no geral, né, atuam como uma reserva de energia. E se eles atuam como reserva de energia, eles servem como fonte de energia. Olha aqui a lógica que eu tenho que fazer, que é um comparativo com carboidrato. Carboidrato, a principal função dele é gerar energia. E aí eu posso ter alguns açúcares que são reserva. Aqui nos lipídios é o oposto. A função principal deles é reserva. E alguns vão estar relacionados à produção de energia. Tá bom? Então aqui eu inverto, né? Açúcar, principal função é energia, aí eu tenho secundária reserva. Lipídios, reserva, e aí secundariamente geram energia. Por que agora que lipídio é utilizado como reserva de energia? Gente, se eu comparar um lipídio com carboidrato, lipídio gera muito mais energia do que carboidrato. Só que lembra do começo da aula de lipídio que eu te falei o seguinte? Que ele é insolúvel em água. O que eu mais tenho no meu corpo? Água. Como que eu vou fazer para transportar lipídio? Vai ser difícil. É difícil transportar lipídio. Porque ele é uma molécula insolúvel em água e o meu sangue, a maior coisa que ele tem é água. Para quebrar moléculas orgânicas no geral, eu uso a água. Eu faço uma reação chamada de hidrólise. Olha só. Quando duas moléculas se juntam, no caso dos açúcares, eu tinha uma síntese por desidratação. Não é isso? Então, para quebrar, basta adicionar água. Se quando eu junto libera água, se eu adicionar água, quebra. A maior parte das moléculas quebram assim, adicionando água. Olha só. Para quebrar a maior parte das moléculas, eu uso água. Só que lipídio é insolúvel em água, não interage bem, então é difícil quebrar. Para guardar lipídio, eu teria que colocar ele dentro da célula. E o que mais tem dentro da célula? Água. É difícil guardar também esse cara. Então é difícil armazenar, é difícil transportar, é difícil quebrar. Lipídio atua como reserva de energia justamente por essa dificuldade. Porque ele não é fonte principal devido justamente a quando eu tenho ele presente, não conseguir transportar direito, não conseguir quebrar direito. Tá bom? Então, a reserva, né, principal da gente são os lipídios. E o que faz os lipídios serem tão difíceis de serem utilizados como fonte de energia? Porque, de novo, eles são moléculas apolares e, por consequência, é difícil armazenar, difícil quebrar, é difícil transportar. Tá bom? Professor, então os lipídios fazem... Não entendi também. Reserva de vegetal é amido, principalmente, tá? Não é lipídio. Bora lá, bora lá. Seguinte. Só um ponto importante sobre os lipídios é que tem um outro porém também. Quando eu utilizo lipídios para geração de energia, eles acabam gerando uma coisa chamada de corpos cetônicos. E os corpos cetônicos geram no nosso corpo acidose, chamada cetoacidose. Tá bom? Então, pô, vocês viram que utilizar lipídio como fonte principal de energia não dá, porque é difícil quebrar, é difícil armazenar, é difícil transportar. E uma outra coisa importante, né? Uma outra coisa importante é, se eu consumir muito lipídio, acaba gerando corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos não são positivos, que geram no meu corpo acidose, tá? Eu já falei isso na aula do mesa, e eu recordo aqui. Quem que geralmente vai consumir lipídio como... Em que momento, perdão, melhor organizando essa pergunta, em que momento, então, eu utilizo o lipídio como fonte de energia? Melhor perguntando aqui, ó. Em que momento, então, eu utilizo o lipídio como fonte de energia? Explica para mim aí. Raciocina comigo. Quem que é a fonte principal de energia que vocês aprenderam?
Quem é a fonte principal de energia que vocês aprenderam? Não é o açúcar? Aqui é a glicose, de fato. Então, concorda comigo que eu vou usar lipídio se eu não tiver açúcar? Concorda comigo? Eu diminuir a quantidade de açúcar, eu preciso usar uma outra fonte de energia. No caso, a segunda fonte de energia é lipídio. Quem que tem pouca quantidade de açúcar disponível nas células? Diabético. Mas, professor, o cara que é diabético não tem muito açúcar no sangue? Sim, ele tem muito açúcar no sangue. Mas o açúcar está em grande quantidade no sangue porque não entrou na célula. Entenderam? Lembra que a insulina não funcionou? Ou não foi liberada? Então a célula não absorve esse açúcar. E se a célula não absorve o açúcar, ela é obrigada a consumir quem? Lipídio. E aí esse paciente que é diabético vai começar a consumir lipídio em excesso, produzindo quem em grande quantidade? Corpos cetônicos. E esse cara vai liberar grande quantidade de corpos cetônicos, fazendo uma acidose, uma cetoacidose. Então o paciente diabético vai fazer cetoacidose. De novo, por quê? Porque vai consumir lipídio. Mas ele tem muito açúcar no sangue, professor. Sim, mas esse açúcar está no sangue, não está onde? Na célula. Ele não consegue absorver açúcar direito para a célula, porque ele não responde à insulina. Faz sentido para vocês isso? Sim? Quando acaba o lipídio, começa a consumir proteína. Perfeito. Perfeito, Daniel Neto. Perfeito. Isso mesmo. Tá? Se eu consumir muita proteína, é sinal que a gordura acabou. Sinal que eu já consumi muita gordura. Sinal que eu estou comendo há muito tempo. Sinal, então, provavelmente que eu já estou me desnutrindo. Tá? Quem consome lipídio em excesso, quando acaba esse lipídio, vai começar a consumir proteína. Sinal de que ele já não tem mais reserva. Se ele não tem mais reserva, ele está desnutrido. Tá bom? Bora lá. Outra função dos lipídios. A Ana levantou a mão. Diga, Ana. Diga. Levantou a mãozinha sem querer. Ah, tá. Bora lá. Seguinte. Outra função dos lipídios é atuar como isolante térmico. E se eles atuam como isolante térmico, eles evitam perda de calor. Isso é importante para quem vive no frio, né? Se eu estou no frio, eu não quero perder calor, tá? Outra coisa, lipídio tem função endócrina. Professor, endócrino? O que é isso? De sistema endócrino? Aquele sistema que produz hormônios? Sim, os lipídios têm função na produção de hormônios. O tecido adiposo, inclusive, produz hormônios, tá? Então, função endócrina também. Os lipídios têm essa função. Atuam na regulação térmica, no geral, por ser isolantes térmicos ou por gerarem calor. Então, eu vou colocar aqui, ó, geração de calor. Vocês vão ver lá no futuro por que lipídio gera calor, porque existe um tipo de gordura chamada de gordura marrom, que ao invés de produzir ATP, essas células acabam dissipando a energia na forma de calor, utilizando uma enzima chamada de termogenina, caracterizando, né, ali, então, essa gordura marrom, tá? Bora lá, fazer um resumão aqui pra gente, fazer um resumão breve pra gente, que é o seguinte. Função principal dessas classes. Ácidos graxos, principal função, geração de energia. Tá bom? Os ácidos graxos vão ser transportados principalmente por moléculas chamadas de quilomicrons. Beleza? Os quilomicrons estão relacionados ali ao transporte dos ácidos graxos. Olha para esse nome. Ácido graxo. O que tu acha que eles são? Ácidos, pô. Só que na química orgânica, o que caracteriza um ácido é isso aqui, ó. C dupla O, OH. C dupla O, OH. Então, os ácidos graxos nada mais são do que ácidos carboxílicos. E aí, uma coisa importante aqui pra gente... Eita, fiz besteira aqui, ó. Peraí. Uma coisa importante aqui pra gente... Mexi em tudo, né? Tá, pronto. Pronto, olha aí, arrumei. Uma coisa importante aqui pra gente, ó, é que a cadeia pode ser apenas com ligações simples, a gente chama de ácido graxo saturado, ou pode ter ligação dupla. Cadeia insaturada, ácido graxo insaturado. Tá bom? Esses ácidos graxos que são
insaturados, algumas pessoas quebram essa ligação e adicionam hidrogênio aqui. E vai formar a chamada gordura hidrogenada. Então, o que é gordura hidrogenada? São aquelas gorduras que derivam de ácidos graxos insaturados que foram convertidos para a forma de ácido graxo saturado. Beleza? Então, isso é uma informação só que vocês quiserem guardar, vocês deixem anotados aí, tá? Então, os ácidos graxos saturados e insaturados, a classificação é baseada na cadeia. Agora, olha para cá para baixo. A próxima classe são os glicerídeos. Percebe que os glicerídeos vão ser formados por duas moléculas. Essa aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, ó, chamada de glicerol. E percebe que o glicerol tem, na sua composição, 1, 2, 3 grupos hidroxilas. E cada um desses grupos vai conseguir reagir com um ácido graxo. Olha só para cá, ó. C-OH. Isso aqui não é um ácido graxo? Então, o que é um glicerídeo? É uma ligação entre um glicerol e um ácido graxo, ou 2 ácidos graxos, ou 3 ácidos graxos. Se eu tiver um ácido graxo, eu tenho um monoglicerídeo. Se eu tiver 2 ácidos graxos, diglicerídeo. Se eu tiver 3 ácidos graxos, triglicerídeo. Tá? Agora, olha para essa reação. Olha só para cá, para cima. Ó. Olha para cá, para cima. Para cá. Ó. Tá vendo? Tá observando? Olha o que vai acontecer. Ó. Esse grupo OH vai reagir com esse hidrogênio. OH mais H vai formar o quê? Água. Então, eu libero água. Olha o que vai acontecer. Ó. Esse hidrogênio foi embora. Esse oxigênio, então, vai se ligar com quem? Com o carbono. Porque essa hidroxila também foi embora. O carbono ficou sozinho. Olha o que vocês veem aqui, ó. O CH2, tá vendo? Agora ele se ligou com quem, ó? Com o oxigênio. E repete, ó. C-O, traço R, que é o radical. Essa reação forma uma classe chamada de éster. Isso aqui é um éster. Essa reação é muito famosa. É uma reação de esterificação. Galera, tá cansado essa hora? Tá cansado? Beleza. Só te dar uma informação. Os glicerídeos são formados por quem? Por glicerol mais ácido graxo. Não é isso que a gente viu? E quando que acontece essa reação? Quando um ácido graxo vai reagir com um grupo OH do glicerol, que é um álcool. Então, essa é uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Essa reação forma um éster. É uma reação de esterificação. Deu para entender? Quem que são os glicerídeos? São uniões entre ácidos graxos e glicerol. O que forma nessa história? Um éster. Essa reação vai ser chamada de esterificação. Percebe que quando eu juntei as moléculas liberou água? É uma síntese por desidratação. Se quando eu junto libera água, se eu adicionar água, eu faço o quê? Eu quebro. Né? Eu quebro. Então, os ácidos graxos e os gliceróis, quando se juntam, formam o glicerídeo. Para eu quebrar o glicerídeo, adiciono água, aí libero ácido graxo e glicerol. Beleza? Tranquilo até aí? Deu para entender? Sim? Bacana, né? Bacana. Deu para entender? Tranquilo, né? Tá bom. Os cerídeos, gente, para a gente seguir aqui na nossa parte, os cerídeos, eles estão relacionados à formação de cera. Isso vai ser importante para impermeabilizar penas das aves. E as aves vão ter uma glândula chamada de glândula uropígea. Tá? Então, olha só o patinho. Por que o pato não fica encharcado? Porque a pena deles é revestida por uma cera, por um lipídio. E as plantas também vão ter as suas folhas revestidas por cera, para evitar a perda de água. Beleza? Tranquilo, né? Carotenoide. Vocês fizeram em inglês já? Vocês já fizeram em inglês? Como é que é cenoura em inglês? Professor, eu fiz meus 6 meses de IASES, fiz meus 6 meses de BEL, né?
Professor, eu fiz Duolingo. Eu faço Duolingo, professor. Eu faço no aplicativo. Tranquilo, mas como é que é cenoura? É carrot. Isso vai te lembrar esse nome de carotenoide. Porque tu vai lembrar de carrot, que é cenoura, e tu vai lembrar que a cenoura é laranja. E o que dá a pigmentação laranja é a presença de um lipídio chamado de carotenoides. Então, os carotenoides são lipídios que dão uma coloração laranja para alguns alimentos. Tá bom? Fosfolipídio. Fosfolipídios são os principais lipídios de membrana. Tá? Então, fosfolipídios são os principais lipídios de membrana. Eles apresentam uma cabeça de fosfato e uma perna de ácidos graxos. Olha só para cá, ó. Tá vendo os ácidos graxos? Essa região ela é polar, consegue interagir com a água, é hidrofílica. E ácido graxo, lembra, é um lipídio clássico. Os lipídios clássicos são apolares. Essa região aqui, então, é apolar. Não interage com a água. Aqui é hidrofílico. Não interage com a água. Não interage com a água, perdão. Aqui é hidrofóbico. Não interage com a água. Beleza? Então, o fosfolipídio tem uma região polar de fosfato. Polar interage com polar, não é? E água é polar. Região hidrofílica. E a parte de baixo da cabeça, as perninhas, chama de perninha, pessoal? A gente chama de perna mesmo. Ou as caudas, tá? São formadas de ácidos graxos. Ácido graxo é lipídio clássico, apolar. Não interage bem com a água. Região, né? Hidrofóbica, tá? Olha para isso aqui, ó. Pô, tá na imagem, né? Mas olha para isso aqui, ó. Vocês já viram esse cara, ó? Vocês já viram esse cara aqui, ó? Vocês viram esse cara lá em cima. Quem que é esse cara? É o glicerol. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho um fosfato, eu tenho um glicerol e eu tenho 2 ácidos graxos. Se ele te perguntar, a quebra de um fosfolipídio libera o quê? Fosfato, glicerol e 2 ácidos graxos. Professor, é igual a um glicerídeo. Calma aí. Glicerídeo não tem fosfato. Tá bom? Glicerídeo não tem fosfato. Deu para entender? Deu para entender? Sim? Tá bom. Por último, os esteroides. Falando. O carotenoide está relacionado à vitamina A? Tá. Tá sim. Tá? O carotenoide está relacionado à vitamina A. Vitamina A, né? Que é obtida a partir dos alimentos de coloração laranja, justamente que possuem carotenoides. Beleza? Então, se quiser anotar lá, né? Vitamina A é formada a partir de precursores carotenoides. Bora lá. Os esteroides, né? Eles vão ter várias funções. E aqui o principal esteroide clássico para a gente é o colesterol. E vou finalizar a aula mostrando as imagens. Garoto e garota. Professor, por que tem imagem de um garoto e uma garota? Porque o colesterol vai ser importante na formação da testosterona, do estrógeno e da progesterona. E o que faz um garoto ter características sexuais de garoto? Voz grossa, pelo corpo, a testosterona, principalmente. O que faz uma menina ter características sexuais secundárias, né? De garotas. Desenvolvimento de mama, desenvolvimento do quadril, né? Uma voz mais aguda. O que faz? O estrógeno e a progesterona, principalmente. Então, eu botei um garoto e uma garota para te lembrar que colesterol está relacionado à definição das características sexuais secundárias, tá? Característica sexual, secundária. Parece um O aqui, né? Mas eu sei escrever, tá? É secundária. Por que não é primária? Primária tu nasce, pô. É o órgão genital. Secundária surge com o tempo. Tá? Bora lá. Botei um D aqui. D de quê? De vitamina D. O colesterol é importante para a formação da vitamina D. Percebe que a vitamina A era importante na formação dela, o carotenoide, que a Ana bem lembrou pra gente. E a vitamina D, né? Precursor dela é o colesterol. Tá? Professor, mas que diabo é isso que o senhor colocou aqui?
Que diabo é isso? Isso aqui é uma vesícula biliar, tem uma bile aqui dentro. O colesterol é importante na formação da bile. Tá bom? E por último, eu botei aqui, ó, a suprarrenal, porque tu vai lembrar que a suprarrenal produz um hormônio chamado de cortisol, que é o hormônio que a gente falou da gliconeogênese. Beleza? Então, lembra dessas informaçõezinhas. Gente, a mentoria, ela é sempre uma surpresa pra gente. Por quê? Porque vocês vão tirando dúvidas, e aí uma coisa que ia levar, sei lá, 20 minutos, às vezes leva 30, 40 minutos respondendo dúvida, né? Então, a gente acaba extrapolando um pouco o limite, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou explicar a última parte. Tu aguenta? Tu aguenta mais 2 minutinhos? Eu sei que eu falei que ia terminar 9 horas, são 9h02. Tu aguenta só eu falar de HDL e LDL? Sim? Então bora lá. Olha só para cá. O HDL e o LDL não são moléculas de colesterol. Eles são lipoproteínas. Tá? Lipoproteína. Então, eles não são moléculas de colesterol. Eles são proteínas de transporte. O HDL é chamado de colesterol bom, mas lembra que ele não é colesterol. E o LDL de colesterol ruim, mas lembra que ele não é colesterol. É porque o pessoal chamou ele assim no popular. E aí tem um macete que não lembrou. HDL é hoje Deus livra. Hoje Deus livra. Coisa boa, né? Hoje Deus deu livramento. Ele é o chamado colesterol bom por quê? Porque o colesterol, esse negócio amarelo aqui, ó, tá vendo? Ele, quando a gente come e absorve, e ele vai para o vaso sanguíneo, às vezes ele gruda na parede do vaso. E o que, que o HDL faz? O HDL está lá transportando colesterol, ele vê excesso de colesterol e fala assim, opa, quero para mim. E limpa o vaso sanguíneo. Por isso ele é chamado de colesterol bom. Porque ele diminui a quantidade de placa de gordura no sangue, no vaso sanguíneo. E o LDL? O LDL, cara... Deixa eu o São Paulo aqui. O LDL... Porra, São Paulo, fica aí, cara. O LDL, por sua vez, eu vou lembrar de logo Deus leva. Por quê? Porque quando ele transporta colesterol, às vezes ele se desfaz no caminho. E aí deposita colesterol no vaso, aumentando o tamanho dessa placa. Deu para entender? Onde São Paulo cair jamais, meu time jamais caiu, tá bom? Meu time jamais caiu. Né? Coisa que os palmeirenses não podem falar, né? Então, bora lá. Seguinte. Hoje Deus livra, logo Deus leva. Colesterol bom, colesterol ruim. Tá bom? Seguinte, presta atenção. Se aparecer na tua prova, o que, que é bom pra gente, então? Ter altos níveis de HDL, baixos níveis de LDL. E se aparecer na prova também perguntando como você faz isso, a primeira coisa que vem na tua cabeça é a atividade física. A segunda coisa é consumir alimentos ricos em ômega. Tá bom? Ômega. Então, o ômega faz bem, melhora os níveis de colesterol. Por último, para te fazer as questões, existe um cara chamado de VLDL. O VLDL é um LDL diferente. Ele é o Very Low Density Lipoprotein. É uma proteína de baixíssima densidade. E o que acontece com esse cara? Quando ele aparece em prova, tu vai lembrar principalmente não de colesterol, tá? Mas de triglicerídeos. Opa! Então ele faz transporte de glicerídeos no geral. Pode pensar até em ácido graxo se eu forçar a barra. Tá? Então, o LDL, principalmente transportador de colesterol. Bom, ruim, ruim, deposita no vaso. E o VLDL já não é tanto assim de colesterol, é de glicerídeo. Tá bom? Não precisa decorar o nome em inglês. É só para te lembrar que esse V é de very, tá? De muito. E esse L é de low, de baixíssimo. Então, tá? Baixíssima densidade.
Tranquilo até aí? De boa? Só guarda essas informações. O importante para a gente é fazer questão. Eu já falei isso aqui. Então, essa mentoria, por que eu não vou direto para a questão? Porque se eu for direto para a questão, vai ficar um monte de dúvida aí no meu chat. E a gente não vai conseguir aumentar. Não vai conseguir, na verdade, né, prosseguir. Então, a gente tem que ser justo. A maioria de vocês fez vestibular no passado e talvez, né, terminou a prova e já até esqueceu, pô. Às vezes isso acontece. Se dedicou um ano inteiro e terminou a prova, meu amigo. Então, o cérebro falou assim, não quero mais saber. Então, talvez alguns de vocês não lembrem mais os detalhes da biologia, etc. Então, não posso chegar e fazer questão direto. Preciso explicar, né? E aí vão surgindo as dúvidas. Para alguns pode ser bobagem, para outros pode não ser, tá? Mas isso faz parte. Então, assim, eu sempre vou precisar dessa introdução do conteúdo para eu poder fazer as questões. E vocês vão ver que o que eu falo é basicamente o que está lá nas questões, tá bom? A Ana perguntou assim, ó, é por isso que quando o VLDL está baixo, os sintomas de menopausa aumentam? Fiz uma questão hoje que falava sobre isso. Quando a gente tem a menopausa, a gente tem uma redução, né, dos níveis de estradiol, tá? Dos níveis de estradiol. Então, eu tenho uma dificuldade ainda de ter produção desses hormônios. E o que acontece? Eu tenho baixos níveis, às vezes, do colesterol fazendo a produção desses hormônios. Então, é mais quando aparecer sobre menopausa, lembra de estrógeno baixo, lembra, né, de colesterol baixo, tá bom? Ou de insuficiência na capacidade de converter o colesterol para a forma de hormônios. Mas não sei o que ele quis falar com o VLDL da questão, VLDL a questão. Mostra pra gente na próxima aula, tá bom? Me manda que eu coloco aí pra gente na nossa próxima resolução. Gente. Eu posso agendar para a próxima quarta-feira a nossa aula de sais minerais e vitaminas? Posso? Tá. Então eu vou deixar agendado. Próxima quarta-feira, então, a gente vai ter essa aula. E aí o que vai acontecer? Eu vou começar a aula através da resolução de questões de lipídios. Tá? E aí, através da resolução de questões de lipídios, depois a gente começa a falar de vitaminas e sais minerais. Beleza? E aí finaliza esse assunto, morre. A próxima mentoria, no final do mês só, é sobre citologia, fazer questão de citologia. Tranquilo até aí? Bora tirar nossa fotinha? Bora tirar nossa foto do dia? Faz X aí. Manda um X. Então, pronto. Bate nossa fotinha do dia. Vou interromper nossa gravação aqui.